Olá, boa tarde, tudo bom? Vou mostrar a vocês agora como vamos criar um agendamento. Esse agendamento ele pode ser criado de duas formas. Vocês vão ver, na verdade, no momento ali, como vai ficar mais fácil para vocês, mas eu acho os dois bastante intuitivos, tá? Quando vocês acessem ao sistema, ele vai aparecer dessa forma aqui. Vocês vão vir aqui em calendário, novo agendamento. E aqui vocês vão começar a fazer, por exemplo, o cadastro já do nosso paciente. Por exemplo, vão pedir nome, Erna Bloch, e-mail não precisam preencher, a gente precisa preencher somente os campos que contêm o asterisco, tá? Então, por exemplo, temos nome, agora uma data de nascimento, por exemplo, 05/05 de 2005. Aí aqui vou colocar o gênero desse paciente. Aqui eu vou colocar o número da carteirinha do SUS, por enquanto eu vou colocar uma sequência de números aqui, eu não sei quantas são. Aqui a gente vai colocar o CPF, caso seja necessário. E aí vocês vão descer a página até a tabela de preços, que vão selecionar a única que vai ter aqui. Esse número aqui, que vai pertencer à carteirinha do SUS, vocês vão copiar ele e vão jogar aqui do lado aonde está o convênio. Vão colar ele aqui e uma vez que fizeram isso daí, vão criar o paciente. Dessa forma, já temos aqui, por exemplo, os dados do nosso paciente e agora vamos selecionar, clicar aqui no convênio e vamos selecionar o procedimento que esse paciente vai realizar. Por exemplo, vou colocar aqui agora um de abdômen total. Ele já vai me aparecer aqui do lado selecionado. E aqui, agora em agenda, eu vou ter duas opções para esse paciente. Vamos supor que vocês viram que é um caso de prioridade, por exemplo. É uma pessoa talvez maior, uma pessoa, sei lá, com alguma necessidade especial. A gente vai colocar ele na agenda de prioridade. Caso seja um caso normal, que somente vai fazer o exame, mas não está passando mal no momento ou não tem algum tipo de prioridade, a gente vai selecionar o ECG normal aqui ou prioridade. No caso aqui, o meu paciente, vou selecionar a prioridade, ele está com muita dor. Vou colocar aqui na prioridade, vou selecionar a data, por exemplo, que meu paciente vai se atender. Vou colocar aqui, por exemplo, dia 9, como se a gente já estivesse no dia 9. E vou selecionar aqui, por exemplo, esse aqui é o meu primeiro paciente do dia. Então, eu tenho desde o horário de início até as 8h05, ou seja, das 8 às 8h05. Vou selecionar o horário que ele vai ser atendido, o tempo de duração já está predefinido e vou clicar em criar agendamento. Uma vez que eu crio esse agendamento, por exemplo, só vou correr aqui até o dia 9. Vou correr aqui até o dia 9, por exemplo, imaginando que hoje seja 9, né? E aqui vamos ter, por exemplo, o nosso paciente criado. Quando o médico, lá dentro do consultório dele, clique no agendamento automaticamente, ele vai clicar, vai passar o mouse aqui por cima e ele vai ver, por exemplo, que esse paciente aqui é uma ultrassonografia de abdômen total e ele está como prioridade, ou seja, ele vai ser atendido primeiro. No caso agora, vamos criar um agendamento normal, então a gente clica de novo aqui, vamos em novo agendamento novamente. Vou criar aqui um novo paciente, por exemplo, Carla Marcel. Vou colocar uma data de nascimento para Carla, dia 15/2 de 1985. Vou selecionar o sexo da Carla, vou colocar aqui o número da carteirinha do SUS dela. Vou colocar aqui o CPF caso necessário. Vou copiar já esse número da carteirinha do SUS aqui. E vou vir de novo aqui embaixo, onde diz tabela de preço. Sim? Vou clicar aqui, vou selecionar a minha tabela de preço e vou colar esse número da carteirinha aqui. Uma vez que fiz isso daqui, vou voltar a criar o paciente.
A minha paciente agora, ela vai ter agora, vou selecionar aqui algum outro, por exemplo, uma microscopia especular de córnea, um atendimento oftalmológico, e ele vai ser um atendimento normal, por exemplo. Então, vou vir aqui, vou selecionar a minha agenda normal, vou colocar aqui a data do atendimento, ela é dia 9, vou selecionar o horário que eu tenho disponível. Esse horário aqui, uma vez que eu agendo um paciente já nesse horário, o meu próximo horário, na verdade, no meu próximo agendamento, esse horário não me aparece mais. Passa a me aparecer a partir desse aqui, sim? Então, eu vou selecionar agora, por exemplo, o meu primeiro horário para minha agenda oftalmo normal. O tempo de duração já está normal aqui e vou criar o agendamento, sim? Uma vez que criei o agendamento, voltamos a imaginar que hoje é segunda-feira, já tenho o meu agendamento de oftalmo aqui. Vou passar o mouse aqui em cima e já tenho o procedimento e o nome do paciente já cadastrado. Tá bom? Beleza. Agora a gente vai precisar criar um pedido para esse paciente. Por exemplo, a gente vai precisar lembrar que o procedimento é uma microscopia especular de córnea. Então, a gente vai clicar sobre o agendamento e vamos clicar aqui em criar pedido. A nossa tela aqui, por exemplo, vai mudar. Ele já vai trazer, por exemplo, o nome do nosso paciente, já com todos os dados, não precisamos cadastrar ele novamente. O que sim a gente vai precisar cadastrar aqui, por exemplo, vai ser o médico que solicitou, por exemplo, esse exame. Nesse caso aqui, vou colocar aqui, por exemplo, Jorge Azevedo. Não preciso complementar o restante aqui. No médico, por exemplo, o único campo obrigatório é o nome. Sim? Caso eu precise adicionar alguma outra informação, posso adicionar, posso completar o restante da informação aqui. Mas o importante é simplesmente o nome desse médico. Uma vez que coloquei o nome do médico, vou clicar aqui em criar médico. E agora vou voltar a selecionar, por exemplo, o que a gente tinha selecionado lá, que era uma microscopia especular de córnea. Vou selecionar o procedimento aqui e o que vou realizar agora vai ser, por exemplo, clicar em diagnóstico médico. Vou selecionar o diagnóstico médico, vou clicar aqui, por exemplo, consulta ou laudo, ou ultrassom, dependendo deles, ou simplesmente deixo em outro sem problema. E aqui o que vou fazer vai ser criar pedido. Uma vez que eu clico em criar pedido, automaticamente o sistema gerou um pedido, o qual ele vai ficar em ordem cronológica dentro do pedido aqui. Por exemplo, esse aqui foi o último paciente que passou por vocês lá, digamos, na recepção ou para realizar o pedido ou alguma coisa assim. Então, basicamente, tanto vocês quanto o médico, eles vão se guiar primeiro e principal pela agenda, porque ali a gente tem a agenda normal e a prioridade, e após isso, daí o médico vai trabalhar com o pedido criado, que é onde ele vai dar o laudo ou vai descrever o procedimento que ele realizou. Dessa forma aqui, ele consegue ver o procedimento que precisa ser realizado e aqui depois ele vai desenhar, vai escrever, na verdade, o laudo dele. Tá bom?